abençoe cada um dos irmãos. Jeremias, capítulo 18, o oleiro, o vaso do oleiro. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai celestial, com perdão dos nossos pecados estamos diante de Ti. Nós estamos nas Tuas mãos. E o Senhor quebra-nos, faz-nos como o Senhor fez com aquele vaso, como o oleiro fez com aquele vaso. O Senhor faz outro vaso. Ó Deus, ajuda teus filhos, a cada um, nesta manhã, e fala conosco através da sua palavra. Poder sentar. Eu não entendo de oleiro. Há muitas coisas que você sabe que você leu, né? Um oleiro pode falar muito bem sobre vaso, sobre barro, porque o oleiro ele não leu sobre o oleiro, né? Ele é o oleiro, ele é que faz o vaso, e outros é que escrevem sobre ele. Agora, Deus chamou a Jeremias e mandou ele levantar e descer e ir na casa do oleiro para ouvir a sua palavra. Não foi numa igreja, né? Foi na casa do oleiro. E ele, quando chegou ali, viu que aquele homem estava trabalhando sobre as suas rodas, com aquele barro, e ele fez um vaso. E de repente o vaso quebrou na sua mão. Aí fez outro vaso. Quer dizer, o oleiro está sempre fazendo outro vaso. Agora Deus é o oleiro. Então quando Ele nos quebra, nos prova, nos testa, né, aí Ele faz outro. O irmão Brana disse que nós temos que ser quebrado como vaso na mão do oleiro. Ele diz: há um momento que nós, na mensagem História da Minha Vida, nós precisamos de um quebrantamento total. Aquele momento amargo a gente tem que passar. Nós vemos que nós temos uma mensagem doce e uma mensagem também amarga. Doce e amarga. A mensagem precursora foi a mensagem doce. A mensagem revelada dos 7 selos é a mensagem amarga. Então, ela tem 2 sabores: doce e o amargo. Agora, para isso, nós temos que ser quebrantados. Nós temos que estar nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus. Não é na mão do pastor, não é na mão da igreja, mas nas mãos de Deus. Ontem nós estávamos no Eval falando sobre um ministério paralelo. Eu até não pude gravar, não estava com a filmadora. Mas foi algo muito tremendo, né? Usando essas mensagens aqui, quer dizer, se este era de Pérgamo, o sinal.
e a gente não conseguiu ler tudo. Irmão Brana fala na mensagem, quem dizer ser estes, 86. Agora constatamos que as pessoas são bem parecidas. Às vezes nós pensamos que as pessoas lá do passado eram diferentes de nós. Não, bem parecidas. Você pensa que eles não eram parecidos com você? As mulheres também. Elas também tinham suas vaidades naquele tempo. O pecado estava ali. Deus também estava com eles. Agora, como é que Deus estava? Porque Deus sempre... veja bem, a Bíblia diz que Deus não é homem para não se arrepender. Ele não é homem para se arrepender. Mas o irmão Brana diz que Deus é um homem. Olha, as pessoas são bem parecidas. Não mudam. Elas não mudam. Essas pessoas estavam divididas em 3 grupos. Olha, eles estavam lá desde o Jardim do Éden, dividido em 3 grupos. Lá no dilúvio, nos dias de Abraão, nos dias de Moisés. Daremos uma olhada nisso por alguns minutos. Eu entro e anoto as escrituras em pequenas notas. O Espírito Santo lança a mão de mim. Simplesmente parece que não há fim. Isso simplesmente continua. Mas agora, ao nosso texto, eles estavam divididos lá, em 3 diferentes grupos. O Espírito nunca morre. Um dia vai morrer. Só que não vai morrer o Espírito Santo. Mas os demais vão tudo terminar. Se você não é Espírito Santo, você também vai terminar. Agora, eu não posso mudar uma pessoa. Eu não posso mudar um filho, eu não posso mudar uma filha. Você também não pode mudar. Você somente pode orar. Marido não pode mudar a mulher, mulher não pode mudar o marido. As pessoas sempre foram as mesmas. Irmão Brana, elas são parecidas. Você vai na Bíblia e lê uma história. Essa aqui parece com fulano. Olha, esse homem aqui parece com ciclano. E qual que é que parece com você? Qual mulher da Bíblia que parece com você? Qual homem da Bíblia que parece com você? O barro lá, nos dias de Jeremias, era o mesmo barro de hoje. A terra lá, nos dias de Moisés, é a mesma terra de hoje. A areia, é aquela mesma areia. Ela não saiu dali e veio outra camada de areia. Não, o mar é o mesmo. Os rios, mesmo. A água desce, a água sobe. Com a chuva ela desce. Com o sol ela sobe. Olha, eles estavam divididos lá em 3 diferentes grupos, com 3 diferentes opiniões. Alguns deles criam nele, alguns deles o odiavam, alguns deles não sabiam o que fazer. Está vendo? É exatamente dessa maneira que o temos. Eu preguei, creio que foi nesta igreja, uma vez, crentes manufaturados e incrédulos. Vê que irmão Brana descobriu, ele tinha que ser um profeta para descobrir essas 3 classes. Ele descobriu que eles estavam até no céu. Depois eles estavam lá no Jardim do Éden. Eles estavam no ministério de Jesus. Hoje, eles estão no ministério hoje aqui. Eles estão no ministério da esposa de Cristo. No finalzinho do tempo, o tempo acabou. Eles estão aqui.
Só que eles não prosseguem, porque a esposa ela entra na eternidade, e eles não são eternos. Então eles não podem viver dentro dessa dimensão. O irmão Brando fala daquele peixinho que ele não podia viver, ele tinha que viver lá embaixo, mesmo naquela escuridão. Ele foi feito para viver ali. Se ele saísse dali, ele explodia. Ele era guiado por um certo tipo de um radar que Deus fez ali. Então, se ele viesse na superfície, ele foi feito para viver lá embaixo. Ele sentia o perigo. Ele sente, ainda existe esse peixe. Então, essas classes, eles não podem entrar, viver dentro da era da esposa, da era do filho do homem. Ele se perde. Esses três no grupo tem isso em todo lugar. Isso são três no grupo. Também, vendo que essa situação das pessoas sempre tem existido, podemos ir lá para o passado e provar. Olha, nós vamos lá atrás lá, e provamos isso. Você vê as coisas acontecendo? Já aconteceu. Você vê um computador? Já existiu. Você vê um carro veloz? Aí já existiu. Ah, mas como existiu? Não, você faz 20 anos que você está aí na Terra. Você faz 50 anos que está na Terra, hein? Como é que vai dizer para Deus que não existiu? Essas cadeiras aqui é feita de reciclagem. Lá atrás as coisas eram mais originais. Nós aqui já estamos utilizando do lixo. Antigamente não usava, agora estão usando lixo. Não tem mais nada, não tem matéria-prima, está terminando. Casa velha para fazer móveis. Podemos ir lá para o passado e provar que essa é a situação do homem sempre. Porque nós temos que chegar dentro de Apocalipse 10. 10. Veja bem, que a igreja chegou em Apocalipse 10, 1 a 7, e ela não consegue entrar em Apocalipse 10, 8 a 11. Porque ali não, a igreja não pode viver ali. Ali é a esposa. Por isso que o irmão Brana fala aqui nas eras, que Deus está confundindo a igreja. Já pensou Deus confundir a pessoa? Através do profeta e da noiva. É isso? Ele está confundindo a igreja através do profeta e da noiva. Ó, Deus chegou a odiar um homem, Esaú, e amar o irmão dele. Amou o irmão dele e odiou ele. E ele era primogênito. E Jacó usou todo tipo de trapaças para tirar o direito da primogenitura do seu irmão. E tirou. Vamos chegar lá. Eles têm sempre estado nesse tipo de condição, né? Estão vendo que sempre tem sido assim? Então isso nos deixa predispostos a crer que Deus projetou as pessoas para serem desse jeito. Você não consegue mudar as pessoas. Não. Se não houve uma mudança antes da fundação do mundo,
você não consegue mudá-los. O irmão Brando fala disso quando ele fala do porco. Se você dá banho no porco, perfuma o porco, coloca fitinha nele, solta ele lá no gramado, logo ele está no lodo. É a natureza, ele tem uma natureza. Para lama, para podridão, fedor, é a natureza dele. Se coloca uma ovelha e um porco, você vai ver, a ovelha vai estar comendo em pasto verdejante longe do lodo. O porco já vai estar em lugar oposto. É um valo de lodo ali, pasto verdejante, ele come lá também. Mas quando você vê, ele está no meio, enfiando o focinho ali. É a natureza ali. Ele tem que se separar da ovelha e ir para o seu lugar. E a ovelha permanece no seu lugar, cabeça baixa, pastando. Olha só. Olha, ele fará seu inimigo louvá-lo. Do Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, ele disse: ó homem tolo, pode o barro dizer ao oleiro, por que me faz assim? Você vai dizer, oh Deus, por que você me fez assim? Você tinha que ser assim mesmo. Você tinha que ser desse jeito. Ah, por que você não fez com fulano, Beltrano? Não, fulano é fulano. Você é você. Não tem ele poder para fazer um vaso para honra e outro para desonra? Um vaso ele faz para honra. Aí você vê que tem pessoas que gostam de morar na rua. Pega um saco, sai da estrada fora, corre o mundo, tenta mudar ele. Uma vez nós pegamos um mendigo aqui, barbudo, fedido, e levei para minha casa, cortamos o cabelo dele, ele se banhou, se limpou, fez a barba, colocamos roupa nele. Não demorou muito, ele voltou de novo para a cachaça e para a rua. Ele se batizou. Você não consegue mudar. Depois eu soube que parece que ele já partiu. E se ele não tivesse feito à noite, você nunca apreciaria a luz do sol. Se tudo que tivesse havido fosse a luz do sol, você não saberia como apreciá-la. E a pessoa, se tudo fosse sol, não tivesse estrela, não tivesse lua, e a pessoa, se tudo fosse água, aí tinha que ser peixe, né? E se não tivesse havido enfermidade, você nunca saberia como apreciar uma boa saúde. Como é que você vai apreciar essa mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11? Se não tivesse um ministério paralelo, você sabe que primeiro veio o original, depois é que vem a cópia. Como é que eles iam dar valor? Josué ia dar valor à mensagem de Moisés se não aparecesse um Balaão? Teria como dar valor a Jesus se não aparecesse um Maomé, um Buda? Teria como dar valor à verdadeira via se não aparecesse a falsa? Não tinha. E às vezes nós reclamamos, por que isso? Para você dar valor. Aí surge aqueles revoltosos que saem. Aí você chega aqui, vai na casa do oleiro que você vai ouvir a palavra. Ele faz vaso de honra, faz vaso de desonra.
Aí você vai valorizar a mensagem. Não é que eles são ruins, não, gente. É que Deus fez eles para aquilo. Senão você não ia valorizar a mensagem de João, da esposa. Nós temos muita coisa aqui na frente. Olha, se não houvesse más pessoas, já pensou se não houvesse pessoas más, ruins, estrupadores, pedófilos, assassinos? Eles tinham que existir. Esse é o Éden satânico. Já pensou, no mundo pecaminoso só tem gente boa. Não é precisar ter polícia. Isso é no milênio, né? Olha, se não houvesse más pessoas, nenhuma má mulher, já pensou se não tivesse uma mulher mal? Uma boa mulher não seria honrada. Está vendo? Elas não seriam. Honra não pertenceria a ela, porque é simplesmente tudo desse modo. É simplesmente uma coisa comum. Mas é a lei do contraste. É a lei do contraste. Eu não posso ser o pastor Osmar. O pastor Osmar não pode ser eu. Eu não posso ser o pastor Joaquim. O pastor Joaquim não pode ser eu. Eu não posso ser o irmão Adil. O irmão Adil não pode ser eu. Às vezes a gente quer ser o fulano. Nós vamos chegar a ser como Jesus. Deus faz isso deste modo. Um para ser tão desonroso. Tem pessoas que é para ser desonroso mesmo. É igual o porco, você não consegue manter limpo. Isso aqui, essa mensagem é para pegar mais pesado. Para mostrar o honroso. Tem gente que mente, faz trapaça. Alguém diz, mas olha, a pessoa, se fulano fosse o ciclano, né? Porque o fulano mente, ele é gente honesta, né? É a lei do contraste. Olha que graça, né? Aquele homem honesto, justo. Se não tivesse aquele desonesto, como é que ele ia ser valorizado? É uma coisa comum, né? É igual uma empresa. Para encontrar o honesto, tem que ter o desonesto. Que tem que escolher um dos dois. Não é, irmão Jonas? É. Para você elevar alguém num cargo, você tem que encontrar aquele que não gosta de trabalhar, nem nada. Né? Você vai botar aquele? Não, você vai botar o outro. Você está vendo que aquele ali está produzindo mais do que o outro. Trazemos para esse dia, para a mensagem desta hora. Olha, se não fosse, essa seria a coisa certa. Se não houvesse, não pode haver um dólar falso sem que haja um dólar verdadeiro. Essas coisas me vieram agora de manhã, que eu estava olhando aqui. Não pode haver um dólar falso sem que haja um dólar verdadeiro. E então o falso se tivesse sido feito um falso, para começar, então ele seria o verdadeiro. Se o falso fosse feito primeiro, ele seria verdadeiro. Você já pensou se esse grupo, que hoje estão contra a mensagem de um só homem, contra a revelação mostrada dos 7 selos, do Cordeiro que saiu do trono, já pensou se eles viessem primeiro ensinando isso? Eles seriam os verdadeiros.
Você tem que ler a mensagem trazendo ela para o dia que você está vivendo. Nós não podemos levar a mensagem lá para trás, não. Ele é uma cópia. Não pode haver pecado sem que haja justiça, porque justiça é a coisa certa. Pecado é a perversão da justiça. Em outras palavras, uma verdade é uma verdade. Uma mentira não pode ser uma mentira sem que haja uma verdade primeiro. E a pessoa, se tudo fosse mentira, não tivesse verdade, se tudo fosse verdade e não tivesse alguém para contar uma mentira, lá no Jardim do Éden, tudo era verdade, tudo era luz. Como é que ia valorizar aquela luz se não aparecesse as trevas? Como é que ia valorizar aquela verdade se não aparecesse? Não foi assim que Deus disse. Como é que o eleito vai valorizar essa mensagem? Se o irmão William Souto Santiago não aparecesse, mostrando que ele era o precursado. Foi aí que os verdadeiros valorizaram a mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7. Quando apareceu ele no Caribe, apareceu outros na África. Como é que você vai valorizar o quinto ministério, o ministério da esposa, se não aparecem essas coisas que estão aparecendo hoje? Deus teve que permitir isso. Dizer para o oleiro, agora faz um de desonra, faz um de honra. Uma mentira não pode ser uma mentira sem que haja uma verdade primeiro. Para perverter aquela verdade, há uma mentira. Assim, todo pecado não é nada senão justiça pervertida. Portanto, há um sistema no mundo. 2 sistemas. E um deles é o sistema certo. E o outro é um sistema pervertido. E um deles é a palavra de Deus, o qual é certo. E a palavra de todo homem é uma mentira. E esse sistema denominacional que temos hoje, formando um concílio mundial de igreja para fazer uma marca da besta, para fazê-lo emergir juntos, é a coisa errada. E os homens estão cegamente caminhando para dentro disso. Deus colocou a coisa na terra pela qual eles podem ser libertados. Mas eles pensam que é um monte de fanatismo. Eles não o querem, eles o deixam. Acho que eles têm de fazer algo acerca disso. Eles têm que fazer seu próprio sistema. Deus já tem um sistema aqui, sua palavra. Mas nós não queremos isso. Assim nos encontramos hoje, exatamente como eles estavam então. E agora vendo que as pessoas são projetadas para ser desse jeito. Observe, vocês dizem, eu sei que tomo muito tempo, mas não quero ficar observando aquilo porque me deixa nervoso. Estão vendo? Políticas. E aqui ele entra sobre o assunto de política, dos partidos. Olha só, para vermos se as pessoas são projetadas para estar em 3 classes, tomemos a política. Usando a política para mostrar essas 3 classes. Alguns que são partidários entusiasmados de um homem
E o outro grupo o odeia. E o outro grupo não sabe o que fazer acerca dele. Eles não sabem qual. E isso os lança em confusão. Uns gostam daquele homem, outros odeiam. Outro, aquele homem é um Deus. Nós temos no Brasil. Tem uns que odeiam o ex-presidente Lula, mas outros veneram ele. É política. Mas Deus está mostrando uma verdade nisso. Tem uma verdade ali. Você traz para dentro da igreja, é uma coisa. Uns diziam que o irmão Branda era Deus, Deus encarna. Outros, não, isso é o diabo. É falso. Madalena olhava Jesus, o Verbo que se fez carne, o Messias. Caifás olharam e disse: "Isso é um embusteiro, isso é um falso, está enganando o povo, isso é um demônio." O olhar de Madalena e o olhar do sumo sacerdote, o olhar do Anás, do João Alexandre. Hoje é a mesma coisa, gente. Como é que eles olham para você? Uns dizem: não, ele é um verdadeiro cristão, um Branda mesmo. Outros, não, isso é enganador. Então eles foram feitos para aquilo. Tem gente que não gosta de bom conselho. Eles gostam de um mau conselho. Você vai dar um bom conselho, até escuta, mas ele está no ouvido sem outro. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, vamos cuidar da vida deles. Mas eles foram projetados para isso, para não ouvir bom conselho. Então, dentro do Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como árvore plantada junto a ribeiro de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Mas os ímpios não são assim. São como a palha, uma moinha que o vento espalha. O vento é doutrina. Aí vem os ventos de doutrina e espalha. Porque é palha. Este homem diz: ele é um grande homem, ele se tornará o nosso melhor presidente. O outro diz: ele não passa de um renegado. É opiniões diferentes. São três classes. Veja bem que aquilo seguia Jesus. Seguia no ministério, seguia na igreja. Ali estavam os incrédulos. E Jesus estava com uma mensagem já para tirar isso para fora da igreja. Já pensou? Jesus agora tinha uma mensagem, um CD, uma fita para jogar isso fora da igreja, para fazer eles se escandalizar. Em São João 5 ele não opera o milagre, mas São João 6 é uma mensagem. 5 é a graça, 6 é o número do homem. Você veja bem que a mensagem está no 6. O dilúvio é anunciado em Gênesis 6. Tudo está certinho. Os selos são abertos em Apocalipse 6. Então, naquele 6º capítulo, eles não passaram para o 7º. Eles não podiam chegar no 7º. Se alguém tem sede, venha a mim beba. No grande dia da festa, na festa dos tabernáculos. Você pode ver que eles não chegaram na festa dos tabernáculos.
Eles não chegaram no sétimo selo. Jesus teve que trazer uma mensagem para eles ir embora. Ele não deu explicação. Como é que você vai explicar para incrédulo? O manufaturado vai balançar a cabeça. Depois, na ceia, ele explicou. Tomou o cálice, isso aqui é o meu sangue. Tomou o pão, isso aqui é minha carne. Mas para eles, para aqueles renegados, incrédulos, ele não explicou nada não. Eles estavam predestinados para ir só até ali. Só até a mensagem 62. Só até aquele milagre, parece São João 5, é o paralítico, né? Só até ali. Vamos ter a certeza. Paralítico de Betesda. Agora, quando chega em São João 6, ele opera outro milagre. Multiplicação dos pães. 2 peixinhos, 5 pães. 7 mensageiros. E traz uma mensagem para mandá-los embora. Agora veja bem que a mulher sírio-fenícia, a gentilha, ela não foi embora. A mensagem de Jesus para a sírio-fenícia foi mais pesada. Chamou ela de cadela. Não é lícito tomar o pão dos filhos. Então os cachorrinhos a vocês aí. Os cachorros sarmentos. Ela disse, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu dono. Né? Como Jacó, não te deixarei quanto não me abençoares. Mas ele falasse aqui para Anás, para Caifás. Chamasse de cachorrinho. Pelo contrário, Jesus chamou ele de filho. Mas chamou ele de filho do diabo também. Procuraram matá-lo. Olha só que ele falou com o nosso sumo sacerdote. Esse homem não é de Deus, não. Mas a sírio-fenícia era disso, os cachorrinhos comem da migalha, que cai da mesa dos seus donos. Uma mensagem para o povo ir embora. Hoje, eles estão pregando para o povo vir para a igreja. E faz promessa. Nós passamos ali, que mundaréu de gente, de carros, olha. Uns estão ali para ganhar uma casa, outros querem ganhar um carro. Né? Outros é porque o marido está bebendo, e o outro está em estado de coma. Estão ali, vão buscar uma cura. Claro, eles estão cegos, estão lá de cego. Mas eles estão buscando alguma coisa. Agora o povo decidia. Que mensagem estão trazendo ao povo? Toda mensagem do irmão Brano é boa. Toda mensagem da Bíblia é boa. Senão as pessoas não iam nas igrejas. Porque prega Jesus Cristo, é bom. Tudo é mel. Como o corinho, o nome de Jesus é doce. O nome de Brano é amargo. O nome de Jesus é doce. Mas o irmão Brana disse que tem uma mensagem que nos dá a fé de arrebatamento. Os trovões. Que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. É a mensagem que nos dá fé de rapto. Vocês não creem em cura divina? Cremos em cura divina.
A mensagem dos trovões foi igual a mensagem de Apocalipse, aliás, de São João capítulo 6. Só ficou o escolhido. E esse mesmo era o diabo. Que ele não ia chegar no Pentecoste. Ele tinha que morrer também na quarta cruz. Seu corpo tinha que ficar pendurado, enforcado. Ali ele não pôde descer até a bênção do Pentecoste. Hoje ele não chega à bênção dos 7 trovões, que é o batismo do Espírito Santo para a esposa de Cristo nesse dia. Já vamos terminando. Então o homem diz: agora não sei o que fazer, estão vendo? Veja, somos projetados desse jeito, somos constituídos desse jeito. É assim que os seres humanos são. Tinha que ser assim para cumprir a grande economia de Deus, para fazer sua realização que ele ia realizar na terra. O homem teve de ser projetado deste modo. Um é certo, o outro é errado. Um é certo, o outro é torto. Tinha o Isaú, tinha o Jacó. Que você pensava que era errado, era o certo. Que você pensava que era o certo, era o errado. E o Senhor disse a Samuel: o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não pensa como pensa o homem. Não. O homem vê o exterior e tenta julgar o interior. Mas Deus vê o coração. Deus vê lá dentro. Por isso aquele homem fez aquela grande ceia de Natal. Ele disse: olha, neste ano eu não vou fazer uma árvore de Natal, não vou convidar meus familiares, vou fazer uma grande ceia. Eu vou convidar Jesus e os seus apóstolos para vir cear. Aquele sapateiro. 9 da noite, ninguém apareceu. 10, meia-noite, os fogos foram acesos, explodindo, as luzes, as músicas, e ele triste. Fiz essa grande ceia, Jesus não veio. De repente, bateu na sua porta um velhinho, mendigo. Disse: senhor, estou com fome. O senhor tem alguma coisa para me comer? Disse: olha, estou esperando os convidados chegar até agora. Você pode sentar aí e comer à vontade. Ele comeu e foi embora. E o sapateiro, disse o irmão Branco, ficou triste. Foi dormir. Convidei Jesus, não veio, os seus apóstolos não vieram. Ele sonhou à noite: tudo que fizer a um desses pequeninos, a mim o fizesse. Jesus estava ali no mendigo. Aparência. Talvez o sapateiro podia ser enganado, né? Se chegasse um de manto branco ali. Mas estava ali no mendigo, com o Martim. Cortou a metade da sua capa e cobriu aquele mendigo. E à noite ele sonhou com Jesus, com a sua capa, com a metade da sua capa. Às vezes tropeçamos por causa da aparência. Se é um tempo de aparência hoje, como nos dias de Noé, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais bonitas, mais formosas, e tomaram para si esposa.
que mais lhe desejava, por causa da aparência. Né? Vamos ficar de pé. Como diz, as aparências enganam. Nosso Deus e nosso precioso Pai, grande oleiro, nós estamos nas tuas mãos. Nós somos o vaso, e nas tuas mãos tu faz de nós o que o Senhor bem desejar. O Senhor quebra, faz outro vaso, mas o oleiro nunca separa do barro. Senhor Deus, nós somos o barro, tu é o oleiro. Abençoa, ajuda teus filhos, dê a tua bênção para cada um. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe.